surgiu por uma sugestão do meu professor de dança, Paulo Vinícius. Eu faço aulas de dança clássica até hoje, há muitos e muitos anos. Eu faço na Escola Livre de Dança do Teatro Municipal. E eu estava conversando com o Paulo Vinícius que eu tinha necessidade de falar sobre o meu trabalho a partir da relação com a dança, que é tão importante na minha vida. É um percurso de longo caminho, de longo tempo, e eu me sinto um bailarino frustrado. Eu tinha um desejo de dançar de verdade, e enveredei pelo teatro, e a dança tem sido a base do meu trabalho como ator até hoje. Então eu gostaria de, a partir dessa possibilidade, abrir uma discussão sobre a importância da dança. E eu sempre imagino que o teatro é feito de movimento. O ator sempre dança em cena. Então vou começar a falar um pouquinho de como a dança entrou na minha vida. A dança sempre esteve presente na minha vida, desde quando eu era pequeno. Meu pai gostava de dançar, dança de salão. Quando tínhamos assim, festas de família, meu pai sempre dançava com as minhas tias, com as sobrinhas, e ele tinha um apelido, que era Jajá Pé de Valsa. Ele era um senhor baixinho, de cabelo grisalho, muito branquinho, e todo empertigado, e adorava dançar. Ele tinha sido muito boêmio antes de se casar com a minha mãe. E do outro lado, a minha mãe. Minha mãe também era apaixonada por dança. Ela falava sempre de um professor de dança que ela tinha, que chamava Velho Guião, que ela brincava que era o Velho Guião, que era um professor de dança. Então, a minha infância, eu já comecei a dançar em casa. Minha mãe tinha o hábito de me levar para dançar dentro de casa. Eu subia nos pés da minha mãe colocava um disco, e a gente dançava. Então eu aprendi a dançar algumas coisas com a minha mãe. Bolero, um pouquinho de tango. Era uma criança, sendo levado. Então, esta coisa da dança sempre esteve presente. E sempre foi um mundo muito fantástico na minha vida. As irmãs do meu pai, elas dançavam também, elas frequentavam gafieira. Eu tinha uma prima que também dançava, era taxiguel. Então é uma família dançante, já foi uma família dançante. Então a dança sempre esteve presente desse jeito, numa primeira instância. Um dia eu era aluno de uma escola pública e fui indicado por uma professora que sabia já que eu gostava de teatro, que eu gostava das artes, para participar de um projeto chamado Projeto Cacilda Becker, que acontecia no Teatro TBC, que hoje está em ruínas, e que era administrado pelo Antônio Abujamra. E nesse teatro existia esse projeto chamado Projeto Cacilda Becker, onde nós tínhamos durante os finais de semana vários workshops, ou seja, palestras, meio como essa que eu estou fazendo aqui agora, de pessoas super legais da área, de pessoas importantes, que iam falar um pouquinho com os jovens atores e com os profissionais que estavam em atividade. E numa dessas tardes, eu devia ter 12 para 13 anos, eu passava as minhas tardes dos finais de semana enfurnado dentro de um teatro, no porão do Cacilda Becker, para assistir as palestras, e eu tive uma palestra com a Marica Gidali, que era a então dona e diretora do Grande Balé Estágio. Para quem não sabe, o Balé Estágio foi uma companhia de dança importantíssima no país. E eu me apaixonei pela figura da Marica. E a Marica dizia da disciplina que era necessário para um bailarino, da disciplina dura e rígida, das horas de trabalho, da dedicação. Para ser bailarino, ela disse uma coisa que me impressionou muito na época, que ela precisava dormir com tijolos amarrados nos pés para poder dormir em andeor, com as pernas abertas, para você poder manter o andeor durante a aula. E esse mundo da dança, e acabei fazendo aula no Balé Estágio. Eu peguei uma bolsa com a Marica
e acabei estudando um pouco de dança no balé estágio e me apaixonei completamente por essa questão da disciplina e de entender a necessidade do movimento, a beleza do movimento e como isso vem a se relacionar com o meu trabalho de ator mais tarde. Por isso que eu sempre acho que quando eu estou em cena, eu vou para a cena como quem dança, não como quem interpreta. Eu entro em cena para dançar. Então, esta questão da dança ficou presente em mim durante muito tempo, esse desejo de ser bailarino. Quando eu era criança, existia um programa, isso já surgiu na infância, existia um programa na televisão, na Rede Globo, que chamava Concertos para a Juventude. Pouca gente, acho que lembra disso. Eu estou com 59 anos, então devia ter 7 para 8 anos. E eram concertos ou balés que eles apresentavam na íntegra. E eu lembro que eu brincava de dançar. Eu copiava as bailarinas, eu copiava os bailarinos. Então, é uma coisa que veio absolutamente inconsciente comigo. Mais tarde que eu consegui entender e decodificar como isso é importante na minha vida. E até hoje, como isso funciona dentro do meu trabalho. Por que essa discussão? Porque eu acho importante falar isso. Porque, ultimamente, a gente discute muito pouco a relação do trabalho do ator. A gente tem grandes movimentos, grandes hordas de atores jovens surgindo, grandes movimentos de grupos de interpretação, e acho que às vezes falta a gente se deter um pouquinho para pensar qual é o processo criativo da gente. Então, por isso que eu acho importante essa conversa que estou abrindo com vocês agora. Vou conversar mais. Parece um paradoxo, mas eu nunca realizei um trabalho só de dança. Eu nunca estive em cena só dançando. Esta música incidental que vocês estão ouvindo de vez em quando aqui é a Sagração da Primavera do Stravinsky. A coisa que mais me aproximou de um espetáculo de dança, de um trabalho com bailarino. Foi por causa de um espetáculo chamado Pinóquio, do Carlo Collodi, que era uma versão de uma companhia italiana chamada Teatro degli Audati, que esteve no Brasil quando eu fazia Escola de Arte Dramática, um espetáculo dirigido pelo diretor italiano chamado Francesco Zigrino, que era dono dessa companhia, e quando eles vieram para o Brasil, eles deram um curso de mímica e clown. Eu fiz esse curso com eles gostaram muito do meu trabalho, do meu desenvolvimento nesse curso, foram embora para a Itália e voltaram muito tempo depois com um projeto que era o Pinóquio, pelo centenário do Collodi, que ia ser apresentado no Sesc Pompeia. E eu recebi de presente esse personagem, Pinóquio, e descobri que não tinha fala. O espetáculo tinha 2 minutos e meio só de fala, que era a abertura do espetáculo. E o resto todo era a Sagração da Primavera do Stravinsky e 2 ragtimes. Se trabalhava em cima da linguagem do teatro-imagem. E a questão da dança, que eu tinha meio intuitivo, e com pouco aprendizado do balé estágio, foi muito útil. E eu acabei vendo o espetáculo durante muito tempo, que me rendeu indicação para um prêmio Mambembe, dançando. Então, o meu primeiro espetáculo de verdade profissional, com o qual, inclusive, eu saí do país com essa companhia para fazer no exterior, foi um espetáculo em que eu dançava. E foi absolutamente espontâneo, foi uma criação intuitiva na mão desse diretor que era fantástico, entendia muito bem o trabalho físico do ator. Mais uma vez eu retorno na importância da compreensão da fisicalidade do trabalho do ator. A Miriam Muniz tinha uma frase muito bonita. Ela dizia que um corpo que não dança é uma alma que não reza. Então eu acho que levei isso para a minha vida.
Eu danço muito, acho muito importante, muito prazeroso, mas por um paradoxo, o único espetáculo que eu fiz dançando totalmente foi esse Pinóquio quando eu era muito jovem, quando eu tinha 20 anos, que me rendeu essa indicação para prêmio, e foi uma coisa muito, muito prazerosa. Daí para frente, esta questão da dança nunca mais me abandonou. E eu vou tentar explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso praticamente no meu trabalho. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas, estas memórias póstumas, estas memórias póstumas, estas memórias póstumas. Não é nenhuma excepcionalidade o fato de eu ser um ator que trabalha pensando na dança. Muitos atores já fizeram isso e muitos atores fazem isso. Vou só dar um exemplo, por exemplo, Mariana Muniz é uma atriz bailarina que a base do trabalho dela, ela trabalha a palavra e a dança concomitantes. Cheguei a fazer aulas de dança com a Mariana Muniz. Essa questão das aulas de dança, assim como a linguagem do teatro, dos vários autores, das várias linhas, também, claro, na dança isso existe, né? Então, eu também tentei experimentar, além do balé clássico, eu fiz balé contemporâneo, eu fiz jazz, eu fiz sapateado, eu fiz Martha Graham, porque todas essas, fiz Butô, todas essas modalidades, estes conceitos de dança, te instrumentalizam de maneira diferente para o conhecimento do teu organismo, para que você possa usar o teu corpo de maneira diferente, né? Um corpo parado em cena, ele pode vir antes da fala. Um corpo parado, ele significa. Então o ator tem que ter consciência da presença dele em cena. Um gesto, um movimento, um olhar, uma cabeça que vira, isso é dança. Sempre que eu começo a trabalhar os meus personagens e vou desenvolvendo, eu tenho um cuidado de manter uma partitura física para aquilo que eu estou fazendo, né? O que dá um rigor e uma segurança para o meu trabalho enquanto ator e me liberta para poder brincar tranquilamente com a emoção, para eu poder correr na emoção, porque eu tenho um suporte físico, eu sei para onde o meu corpo me leva. Quando trabalhei com Francesco Zigrino, ele falava muito de memória muscular, que é você treinar a musculatura do seu corpo para em determinado momento de espetáculo. Se você precisar chorar, você não se desgasta emocionalmente. A tua musculatura já está treinada para você chorar. Por que essa discussão é interessante, na minha opinião? Eu acredito no ator enquanto arte da representação. O ator representa algo, ele significa algo, ele não é algo, né? Então, toda a codificação física que você consegue a partir da dança, ela te auxilia para que você alcance esse estado de representação. É claro que isso é um ponto de vista meu particular, do meu entendimento como ator. Tem gente que pensa absolutamente diferente. E este é o grande barato do teatro, que estas diferenças, inclusive, elas podem se encontrar no mesmo espetáculo e coabitarem e correlacionarem muito bem. Necessariamente você pode desenvolver o teu trabalho em particular
seu entendimento de teatro, seu entendimento de representação com outro ator. Qual é a vantagem também da gente pensar no corpo em movimento, no teatro como dança, na representação de um texto realista, por exemplo? Também a dança. Você pode pensar, cada movimento de uma ação cotidiana é dança. Há muitos anos existia uma atriz bailarina chamada Iliana Kwasinski, que era uma atriz fenomenal. E assisti um espetáculo dirigido pelo Chiquinho Medeiros, no antigo teatro chamado Teatro Igreja, que chamava Depois do Expediente. Era uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida, em grau de emoção, porque também não tinha nenhuma palavra, e todo o espetáculo era ultra realista, só que era absolutamente coreografado por essa atriz. Cada movimento que ela tinha nesta ação cotidiana. E o que era a história? A história nada mais era do que uma mulher, uma funcionária de algum lugar, de um banco, de uma repartição pública, esta mulher que você não sabe aonde ela trabalha, mas ela chegando em casa depois do expediente. Então, no palco, a cenografia era um pequeno apartamentozinho mínimo, aonde ela chegava em casa e convivia com essa solidão. E todos os atos cotidianos desta mulher foram absolutamente desenhados. E a capacidade que a Iliana Kwasinski tinha de transmitir a emoção da solidão desta mulher dentro de um apartamento de uma cidade como São Paulo, chegando depois do expediente, era impressionante, porque não era dançado, era um gesto cotidiano elaborado, estudado, analisado e com partitura de tempo, de ação, de velocidade. Então isso é muito importante para o trabalho do ator, por isso que eu não dissocio, eu não consigo dissociar. Me apaixonei por outros tipos de dança, né? Pelo teatro do Butô, que é um tipo de dança que é muito bacana quando eu digo da representação. Eu vi Kazuo Ono dançando, fazendo uma mulher espanhola, era impressionante. Era um homem de 80 anos, eu acho que ele já tinha na época, e fazia uma espanhola. Era um espetáculo lindo. Neste momento, por exemplo, que a gente tem uma outra possibilidade da dança, que eu acho, nesse momento onde a gente abre tantas discussões sobre gênero, raça, enfim, cultura, a dança é um lugar maravilhoso, porque dentro dos parâmetros do balé clássico, por exemplo, você ainda tem alguns códigos específicos, masculino, feminino. No balé contemporâneo, no balé moderno, você não tem mais. São corpos que dançam. Homens e mulheres, eles têm a mesma potencialidade, a mesma capacidade de dançar e de se expressar. Não importa o gênero, não importa quem são, não importa a cor, não importa a etnia, é um movimento e é um corpo. Isso eu acredito piamente que também é possível no teatro, também é possível com o texto. Tudo depende muito de como a direção encara o espetáculo, qual a leitura que o diretor está preocupado em dar para o espetáculo. Um exemplo dessa questão este hábito ou essa tradição que a gente tem de rotular atores em determinados nichos de representação. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro. Isso você não tem muito na dança. Você até tem determinados papéis no balé clássico, mas no balé contemporâneo, no balé moderno, você não tem mais. Você pode fazer de tudo.
No espetáculo que eu estava fazendo, que tem uma imagem aqui atrás, que era o Libertino, teve uma situação com o Jô Soares, que dirigia o espetáculo, onde eu tinha indicado um ator e ele decidiu que aquele ator não podia fazer o espetáculo porque ele parecia ter a mesma idade que eu e naquele espetáculo não era conveniente. Mas na minha cabeça isso era muito difícil, entre uma discussão, um entendimento rápido, porque eu acho que um ator pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer qualquer coisa, dependendo da possibilidade que o diretor dê para esse ator. Muito tempo mais tarde, o Jô se encontrou com esse ator em outro trabalho e me ligou dizendo: você tinha absoluta razão, eu devia ter te escutado, porque um ator pode fazer qualquer coisa, dependendo de como a gente enquadra. E isso serve para a dança. A dança serve para isso. Você pode ter o corpo que você quiser em cena, desde que você pense no que você está desenhando, no que você está fazendo. Então, eu tive muitos ídolos dançantes, atores dançantes. Marília Pêra era uma mulher que dançava. A primeira formação da Marília foi como bailarina. Depois ela passa, ela foi bailarina no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí ela passa para a qualidade de atriz, grande atriz, e ela pensava tudo também a partir do corpo. Marília, primeiro ela desenhava as coisas, primeiro ela inventava como se movia, como andava, e aquilo ia tomando corpo, tomando volume. Eu acho que são pilares básicos que os atores têm que ter, que é a voz, o corpo e a inteligência. Se você estiver municiado e bem equipado e aparelhado com esses três pilares, a chance de você ter, entenda essa palavra, sucesso na carreira, ou seja, o que eu chamo de sucesso é servir bem ao trabalho de ator, servir bem ao teatro, é muito grande. Então eu tive a sorte de ver gente muito importante. Por exemplo, Clarice Abujamra é uma atriz dançante, é uma atriz que trabalhava, o Clarice dava aula de Martha Graham. Então tem muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que pensam a partir desse movimento. É só um jeito de pensar, mas é um jeito de pensar, na minha opinião, bastante bom e produtivo. Com o meu olhinho, uma coisa que começa com a letra A. Eu sei, o senhor não vai adivinhar. Por isso eu vou... Uma das coisas importantes para mim nesse raciocínio de que atuar é dançar, é que você consegue, quando você tem cena, ter um fluxo contínuo da atuação. Você consegue ter um controle maior sobre o seu trabalho, se você tiver consciência corporal. Não digo que seja fácil, é um ato de dedicação. Eu estou com 59 anos e faço. Antes eu fazia aula todos os dias. Eu já fui o piradinho de fazer aula de dança. Teve um período quando eu fazia balé estágio, já trabalhava como ator, mas eu ia para o espetáculo à noite. Então eu pegava uma aula no balé estágio às 9 da manhã, eu pegava uma às 3 da tarde, pegava às 5 no estúdio 3, e um dia eu fiquei doente de tanto trabalho físico, porque eu não sou um bailarino, tinha outras coisas para fazer. Eu tinha febre muscular, de tanta intensidade de trabalho, porque num eu fazia balé clássico, no outro eu fazia contemporâneo, então eu tive um problema que fiquei acamado com febre muscular, pelo excesso de trabalho. Mas isso me ajudou a ter um grande conhecimento da minha possibilidade muscular durante o espetáculo. Você
saber que se você aciona determinado músculo, você consegue uma sensação, se você mexe um dedo, você consegue fazer com que a plateia preste atenção naquilo que você quer, que um dedinho mexendo, que está desmentindo o seu personagem, você consegue criar essa partitura, você tem um controle maior para representar. Né? Uma das questões que eu tive de entendimento também disso foi com esse grupo italiano, que eles trabalhavam muito com a comédia dell'arte, que são as máscaras. Né? E a comédia dell'arte é a arte da representação. Você trabalha com uma máscara. Cada personagem da comédia dell'arte tem uma decodificação física e de movimento, né, que condiz com o caráter do teu personagem. Então os atores aprendem aquela decodificação, assim como no teatro novo, tem muita correlação com o teatro novo, porque você aprende a codificação daquele personagem. Como o teatro kabuki, tem uma época que eu pirei na ópera de Pequim, porque o trabalho da ópera de Pequim também é absolutamente muscular, é absolutamente do entendimento físico, do equilíbrio, da precisão, do gesto, da força. É necessário força física. Muita gente acha que o teatro é uma coisa muito confortável. Não é. Você precisa ter resistência para fazer teatro. Você precisa ter uma resistência física muito boa. E o teatro te dá uma resistência física impressionante para o teu cotidiano. Você vê que os atores, eles têm uma capacidade física muito grande, porque tem um corpo acordado, tem um corpo vivo, tem um corpo que se relaciona com o espaço, tem um corpo que entende a realidade. Né? Então, além do trabalho de dança que eu faço, eu continuo fazendo o trabalho de musculação, faço musculação. Não é por uma questão de vaidade, é muito chato, muito difícil fazer musculação. Carregar peso, o gesto é repetitivo, a ação é repetitiva, enfim. Mas ela te auxilia para esse trabalho da dança. Eu faço aula com gente muito mais jovem que eu, e eu não conseguiria acompanhar o ritmo se eu não tivesse uma preparação física importante. Toda essa conversa é para dizer que os atores, eles precisam se preocupar sim com seus corpos, precisam se preocupar sim, não é no sentido da vaidade, não é no sentido da estética, é no sentido de manter um corpo alerta. Eu cheguei a dar aula de teatro e dirigir espetáculos, e eu encontrei, às vezes, me deparei com atores muito jovens que estavam recém-formados e tinham pouquíssima consciência do instrumento que eles tinham na mão, que era o próprio corpo. Né? Então isso é muito demonstrativo de um período que a gente vive. A gente, neste momento que a gente está mais do que nunca voltado para telinha, eu estou falando com vocês nesse momento, e eu estou enquadrado numa situação onde é muito confortável para quem não tem um trabalho físico representar ou se expressar, porque esse conceito desta comunicação mudou, já era diferente com a televisão, agora ainda com os métodos novos de comunicação virtuais, isso se exacerbou, eu acho que numa certa medida. Então é quase que um apelo. Quando eu digo a dança no teatro, a dança é primeira. O teatro começou dançante, né? O teatro começou pelos ritos dos ditirambos, era uma festa dionisíaca, eram mulheres que dançavam para Dionísio. A gente tem que recuperar o corpo, a gente tem que voltar. O palco é o lugar do corpo.
A gente tem que pensar no corpo, pensar na voz e abrigar tudo isso com a inteligência. Então, nesse pequeno e modesto depoimento de uma trajetória de pensamento e de carreira, eu gostaria só de levantar essa bola e deixar registrado. Hoje em dia é muito difícil a gente registrar o trabalho dos atores, principalmente dos atores de teatro. Eu não digo registrar a imagem gravada, mas registrar o percurso que esses atores de teatro, que hoje são tantos, fazem, porque a carreira é muito efêmera, é muito rápida, passa muito depressa, os anos passam muito rapidamente. E a gente tem discutido pouco, eu acho, a questão da carreira e do trabalho do ator do palco. Então, eu acho que é só uma porta para a gente abrir isso e abrir grande. Um beijo.